Oi, gente, tudo bem? Vamos chegando. Hoje com essa live importante, especial, para a gente falar aí sobre saúde mental. Olha, eu quero começar já te dizendo, se você não tá bem, tudo bem, calma. Muita gente está lidando aí com diversos sentimentos. Muitas pessoas estão tendo contatos pela primeira vez com alguns sentimentos, algumas sensações, e às vezes nem sempre a gente sabe lidar, né? Por isso que eu percebi que esse foi um dos temas mais pedidos aqui no meu Instagram, nas caixinhas de pergunta que eu deixei. E a gente vai bater esse papo aí com uma super profissional, psicóloga, que vai nos orientar, que vai tirar algumas dúvidas, nos dar algumas instruções. Enquanto o pessoal está chegando aqui, eu quero dar uma boa noite, deixa eu dar um oi aqui. Vamos chegando, gente. E daqui a pouquinho a psicóloga vai entrar e eu tenho certeza, vai ser muito bom pra gente, tá? Fica comigo, ó, já clica nesse aviãozinho aqui e manda essa live para amigos, sabe? Se você sabe de uma pessoa que tá precisando aí, dar uma atenção pro emocional, ou às vezes está com um filho, né, que não tá sabendo lidar com todo esse tempo novo, diferente que a gente está enfrentando, manda essa live, compartilha. Ó, ela já tá chegando aqui. Deixa eu aceitar ela. Gente, sejam todos muito bem-vindos. Vamos chegando. Olá! Olá, Tudo bem, querida? bem, Roberta, e você? Tudo muito bem. Quero já agradecer sua participação aqui com a gente. E eu tenho certeza que a gente vai poder ajudar muitas pessoas com esse bate-papo. E quero já agradecer, né? Todo o pessoal aí que tem se envolvido com a gente. Amanhã vai ter outra live, a gente vai estar sempre juntos aí trazendo temas super importantes. E quero começar te pedindo para você se apresentar, falar um pouco do seu trabalho para a gente. Claro, olá, pessoal, tudo bem? Boa noite aí para todo mundo. Obrigada, Roberta, Eu que né, por essa agradeço. oportunidade aí, esse espaço, né, para falar sobre esse tema aí que, né, é um tema tão importante, né, que é a saúde mental. Bom, meu nome é Karina, sou Gente, eu psicóloga. nem apresentei ela, gente. Oh, meu Deus. Não tem problema. Eu mandei o nosso convitinho para todos os meus amigos. E Uhum. pode continuar, pode continuar. Bom, então, eu sou psicóloga, atuo, né, na área clínica. E atualmente eu estou me engajando aí numa pós, né, em Tá. psicossomática, que é uma área que eu gosto bastante, né, que a psicossomática não é só um breve definição assim, ela pensa o homem, né, o ser humano, como um ser biopsicossocial, né, então não é aquela por partes, né, então a gente tenta ter essa visão, né, mais total, né, então eu acho Certo, que é bem legal. certo. Hoje eu estava falando aqui, né? Eu mandei o nosso convitinho para todos os meus amigos e eu queria começar fazendo uma pergunta para você, porque Hum. algumas pessoas me responderam assim num tom de brincadeira. Ih, isso é coisa para gente doida. Ah, Psicólogo é coisa para gente doida. E eu queria começar te perguntando se você sente que existe aí um preconceito, se existe uma resistência ainda da sociedade de querer negar que precisa de ajuda, de não achar certo, achar que é uma questão de esforço, uma questão de força de vontade, né? Às vezes a pessoa está enfrentando uma tristeza, uma depressão. Você sente que existe um preconceito com o seu trabalho?
Um pouco ainda, Roberta. Olha, tem um pouquinho, sim, dessa questão, sabe? As pessoas têm essa visão, né, de ser coisa para loucos, enfim, né, para, né, tratar transtornos, e não necessariamente, né? Porque, assim, eu vou ser bem sincera, eu tenho muitos pacientes que buscam a psicoterapia para o autoconhecimento, né, Sim, e que eu acho que é uma coisa fantástica, né, e até mesmo como profilaxia, né, porque a partir do momento que você consegue lidar de uma forma mais equilibrada, né, com as suas emoções, com os seus sentimentos, com os seus pensamentos, crenças, né, sim, você consegue ter no seu dia a dia, né, mais qualidade, né, para você sim, e para quem está ao seu entorno, né. Então, sim, existe sim um pouco, mas eu acho que isso está sendo meio quebrado, né, sim. tá vindo É, um é, eu, novo olhar aí. eu perguntei isso porque eu sou pastora e eu Uhum, percebo que no meu meio existe um preconceito. Então, por exemplo, uhum. eu sou uma pessoa de fé, então eu não preciso dessas coisas. Eu tenho um Ah, Deus, então eu sinto que muitas pessoas têm essa resistência. E ter fé não nos torna super-homens. E não é nada vergonhoso você assumir, muitas vezes, que você está precisando de um acompanhamento, de um tratamento, né? Então, foi bom a gente citar tudo isso, porque, inclusive, eu percebo que existe uma resistência em relação a crianças e adolescentes também. Mais ou menos assim, ele não tem motivo para estar triste, né? Que uhum. problema que uma criança tem para estar triste? Que problema que um pré-adolescente tem para estar em depressão? Então, às vezes, isso acaba sendo tratado de uma maneira insensível e a criança vai sofrer, né, por essa indiferença, às vezes, que é gerada por um preconceito. Criança e adolescente sofre depressão, sofre ansiedade, doutora? Sim, sim, ninguém está isento, né, de passar por essas questões, né? E anda até um pouco nessa questão da saúde mental, né? As pessoas enxergam uma saúde mental como ausência de transtornos, né? Mas não é só isso, né? A saúde mental ela vai além, né? A saúde mental é você conseguir equilibrar as suas emoções, você conseguir lidar no seu dia a dia, você perceber comportamentos que, né, não são tão funcionais, né? É um repertório aí que você vai construindo, né? Então, saúde mental é isso, é perceber como você lida com as situações, né? Porque a gente passa, né, sei lá, no dia, né? A gente consegue ficar triste, ficar com raiva, um turbilhão de emoções, e Sim. assim, uma das coisas que eu falo muito para os meus pacientes, a gente sente, então a gente sente raiva, sim, a gente fica frustrado, a gente fica triste, a gente fica eufórico, né? E a grande questão é, como que eu lido com tudo isso? Uhum. É importante, né? Aprender a lidar, né? Não de uma forma generalizada, porque cada um tem o seu jeito de lidar, né? Então a gente não pode generalizar. Mas achar o seu formato, sabe? Cada um tem o seu jeitinho, né? Para lidar com aqueles sentimentos. E a gente tem que ter muito cuidado para não julgar, né? Porque às vezes Sim. o que é fácil para mim é muito difícil para outro, né? E Sim. vice-versa, né? Ó, uma pessoa mandou uma mensagem aqui, a Amanda Pita, ela colocou: as crianças estão sofrendo muito com essa quarentena, questões de ansiedade, nervosismo, vou até acrescentar aqui tédio, Sim. né? A minha filha, eu ensinei para Uhum. ela a palavra tédio, eu me arrependi. Teve um dia que ela chorou aqui, eu falei: filha, o que você está sentindo é tédio. Agora ela fala 30 vezes por dia, eu tô entediada, ela tem 5 anos. E passo de. Mas eu fui fantástico isso. Um dos papéis muito legal, assim, né, que a mãe tem com os filhos, é ensiná-los a nomear o que estão sentindo. Isso Sim, é sensacional, é fundamental, porque a criança ela tem dificuldade de se expressar, de falar aquilo que ela está sentindo. Aí sim, pensando nessa questão, né,
do nervosismo. Essas emoções, né, elas fazem parte aí desse contexto que a gente está vivendo. Porque nós, adultos, né, a gente está passando por tudo isso. Imagina a criança, né, que não tem toda essa maturidade, não tem uma vivência aí, né, para conseguir lidar com tudo isso. Né? Então, é importante esse nome, né? Ensinar a criança a perceber o que está acontecendo, né, doutora? A minha filha, ela tinha uma rotina, todos aqui se identificam, é a minha realidade também. A criança tem toda uma rotina de ir para a escola, de ter os amiguinhos e tudo mais. E, de repente, tudo isso para, né? A minha filha, eu senti, ela sentiu muito, ela chorou muito no começo. E eu percebi que, quando ela chorava, lembrar ela de toda a circunstância, filhinha, você tá assim por causa disso, tá tudo bem, vamos se acalmar, vamos controlar. E não tem jeito, a gente tem que dialogar, né, doutora? A Amanda tá perguntando o que fazer para ajudar as nossas crianças. Acho que um dos caminhos é gastar tempo com diálogo, né? Fala mais o que você pode dar para a gente de dica em relação a isso. Sim. Bom, o diálogo, né, ele vem, acho que, né, em primeiro lugar aí, né, dialogar, né, abrir esse espaço de escuta para a criança, de acolhimento, né, acolher tudo isso que ela está trazendo, né, é fundamental, né, e ajudando ela a perceber esse sentimento e ajudar ela a buscar ferramentas para lidar com isso, né? Então, né, buscar outras coisas, né? Ler um livro, né? Ir colocando coisas que façam com que a criança consiga se distrair, consiga perceber coisas, né, positivas, né, nessa situação também. Vale, né? O convívio com os pais. Vale relevar algumas coisas, por exemplo, né? Aqui em casa eu não bato, é uma opção minha, como eu escolhi educar elas, eu não bato. Porém, o que eu não gasto batendo, eu gasto com palavras, com muita conversa e com consequências, né? Às vezes fica assim, naquele castigo de ficar no quarto ou de ficar sem alguma coisa. Só que nesse tempo, muitas vezes elas aprontam algo, ou elas têm crises ou atitudes que eu não gosto, e normalmente eu colocaria de pensamento ou de consequência. Só que no começo eu colocava toda hora, passava o dia brigando com elas. Eu pensei assim, eu acho que é tempo de eu relevar um pouco. Não no sentido de abrir mão, largar mão, deixar elas fazerem o que quiserem. Mas eu percebi assim, doutora, se eu for implicar toda hora, eu vou causar um caos dentro da minha casa. Vale a pena, nesse tempo, a gente pegar mais leve, a gente relevar, desconsiderar, às vezes, algumas malcriações, para não tornar o dia a dia, que já está difícil, pior. Olha, Roberto, eu acho interessante assim, pontuar sempre, né? Eu acho que nunca é demais a orientação. Então, filha, você percebe que isso não é legal, né? Mostrar que, né, aquela atitude, aquele comportamento tem consequências, né? Então, acho que toda essa orientação, ela é super válida. Só que assim, pensando nesse contexto, o que a gente tem que levar também um pouco em conta? Tá todo mundo à flor da pele, né? Tá tudo exacerbado. Né? Então, se aquela coisa, né? Você vai só aumentando isso. Então, é um gerador de angústias, né? Muito grande. Né? Então, acho que vale a pena assim, ponderar. Né? É uma coisa que eu acho muito legal para os pais, assim, é pensar sempre muito bem e ter muita certeza de dizer não. Disse não, seja firme. Né? Então, por isso que é sempre legal pensar, não, vale a pena dizer não? Eu vou conseguir manter esse não? Né? Por quê? Porque é para a criança sentir essa segurança, né? Do que pode ser feito, do que não é legal ser feito, né? E assim, se a gente ficar toda hora em cima disso, a gente vira aquela mãe chata, né? E aí, né, a gente deixa de ganhar um certo respeito da criança. Desculpa, escorregou aqui. Imagina. Então, acho que é importante. A gente acaba virando chata, né? Se for Sim, toda hora pegar no pé, toda hora, a gente vai pirar, né, mesmo.
E uma das É, coisas que mais falaram aqui nas minhas caixinhas de perguntas é sobre a paciência. Pastor, eu tô sem paciência. E não tem jeito, né, doutora? Se a gente não tá bem, não tem como os filhos estarem bem, né? a gente acaba transmitindo, né? E assim, pensando nesse contexto, a paciência, a falta dela, né? Ela faz totalmente parte desse contexto, né? Porque, veja só, a gente está privado da nossa liberdade, né? Entre aspas. E aí, né, vivendo uma rotina totalmente diferente, a gente está se adaptando, né? As pessoas estão se conhecendo nesse espaço novo, né? Sim, Que é estar em casa, todo mundo tinha uma rotina diferente, então todo mundo está, acho que nessa questão de a flor da pele, a paciência, ela acaba aí se perdendo, né? Aí é legal, né, a gente pensar em pontos positivos, né? Porque assim, não dá pra gente pegar e falar, não, ok, vamos acabar com o isolamento, né? Acabou a pandemia e vamos seguir. Não, a gente está vivendo uma situação, né? Enfim, a gente não tem muito controle. Então vamos sim, tentar buscar o que dá para colocar de positivo, né? Então eu vejo assim, os pais eles têm muitas angústias em relação aos filhos. Só que assim, é interessante pensar que um pai que está saudável, um pai que está bem, né, que tem o seu momento, ele consegue estar melhor para os seus filhos, né? exato. Então, se esse pai, ele está lá, enfiado no trabalho remoto, né, o tempo todo, aí ele sai do trabalho, ele vai, sei lá, a mãe vai ajudar nas coisas da casa, né? Estão sempre com afazeres, quando não estão lá com as crianças acompanhando as aulas online, né? Então, é uma rotina muito densa, né? Você não tem um tempo para respirar. Você está vivendo aquilo 100%. Dá para Exato. ficar, né, com paciência? Não, a gente vai se esgotando também. Então, é importante aí, né, tanto o pai como a mãe, buscar um momento, né? Tenta dividir, se é um casal, tenta dividir, olha, vai lá, faz uma coisa que você gosta, fica um pouco com as crianças, né? Ah, agora vamos todo mundo junto, vamos tentar um jogo, né? É buscar um equilíbrio, Sim, né? E que é uma coisa, mais uma vez, que a gente não pode padronizar, porque cada família tem o seu formato. Então é interessante cada um pensar aí dentro do seu lar o que é possível, como é possível, para não virar um desgaste, porque senão a gente entra, né? Eu vi no início da pandemia, né? Muitas pontuações do, né? Não, vamos criar uma rotina, tem que ter hora para tomar banho, hora para isso, hora para aquilo, hora. exato. E assim, né? E você entra num padrão que você pira, porque você fala, nossa, eu preciso preencher esses requisitos, né? Ok, é legal ter uma rotina, mas a sua rotina, a rotina da sua casa, o que cabe aí para vocês, né? Cada Exato. um com a sua, né? Não, a gente acaba pegando pesado com a gente mesmo, né, doutora? No começo, Sim. né, quando ainda não tinha uma flexibilização, as pessoas falavam, olha, acorda cedo, faz algum exercício, tira o pijama, não sei o que, não sei o que lá. Lindo falar, lindo, Um checklist, né? Você fica ticando. mas eu confesso que muitos dias aqui, ficar de pijama o dia inteiro foi o que me trouxe paz. Entendeu? Por quê? Uhum. Não existe, tem que fazer isso para dar certo. Você não pode insistir numa coisa que não está dando certo, né? Uma pessoa colocou aqui, né, sobre alguns combinados que ela faz com o filho, né? Isso realmente é eficaz, né? Quando a gente explica as condições, as situações, não há nada que o diálogo não melhore, né, doutora? Sim, E no sim. dia a dia agora, a gente está com um pouco mais de flexibilização. Você precisa cuidar da tua cabeça, às vezes é um dilema. Você tem que trabalhar, você está com pouco tempo, você está com tantas preocupações e você precisa dar atenção para os seus filhos. Às vezes o filho é maior já, é um adolescente que não sai do quarto. Por um lado, parece que está tudo bem, mas esse filho pode estar com uma depressão, com algum problema que, porque está quietinho, a gente não percebe, né? Sim, Então, são tantas coisas. Eu acho que a primeira dica que a gente pode deixar aqui é cuide da sua cabeça, né? Você tem que sim, estar bem para cuidar dos seus filhos. E isso, sim. às vezes, a gente faz com pequenos rituais, né? Eu tenho os meus.
Se eu Uhum. estou estressada, eu vou correr um pouco na rua, que seja no quarteirão da minha casa, eu já volto para casa melhor. Porque não tem como ficar saindo, não tem pra... Só de dar uma andada, ou só de tomar um café sozinha, ou só de tomar aquele banho, né, com alguém olhando minhas Sim. filhas para mim. É importante a pessoa criar um momento dela, né, doutora? Fala um pouco para a gente sobre isso, porque eu acho impossível estar bem para os filhos se a gente não está nem para a gente mesma, né? Exato, exato. Isso que você falou, Roberta, é totalmente pertinente. Não dá para você estar bem para fora se você não está bem para dentro, né? Exato. Então é muito importante você ter, independente de pandemia, né? Independente de isolamento, porque assim, eu conheço muitas mães, muitos pais, né? Que acabam vivendo essa rotina de casa muito densa, né? Vivem para os filhos, né? E assim, é preciso ter vida própria, né? O ser mãe, o ser pai, né? É só mais um papel, né? A gente não pode perder nossa identidade, né? Como Exato. mulher, né? Como profissional. Isso é muito Viver para os importante. filhos só, né? Viver em função dos filhos. Isso não é nada saudável, né? Sim, não é nem para os pais e nem para as crianças, né? Porque você cria uma dependência, né, deles. E eles precisam, é claro, né? Tem certa idade que realmente eles precisam de todo um cuidado, né? Mas conforme eles vão crescendo, há a necessidade, né, de ir adquirindo autonomia, né? E com isso também os pais vão, né, tendo um ganho de tempo, né? Para se olhar, para se cuidar, cuidar da saúde, né? É muito importante ter um espaço, um momento. Isso é muito importante. Eu sei que às vezes é difícil, né? Nem todo mundo às vezes tem é, alguém junto para ficar um pouco com as crianças, né? Infelizmente, muitas pessoas Sim, têm uma realidade bem difícil, mas sim, a gente sempre acha um caminho quando a gente enxerga a necessidade, né? sim. Então, gente, ponham essa prioridade, tá? De cuidar mesmo do emocional, do seu primeiro, tá? Não dá para resolver dos outros sem resolver o seu. A questão da paciência, às vezes a gente estoura com o filho, acaba fazendo coisas que a gente nem quer fazer. E o pior, né? Fere o filho e Uhum, depois a gente fica com aquela culpa que uhum. quase engole a gente, né? É. E é um processo interessante de se pensar, sabe, Roberta? Assim, porque às vezes, por exemplo, já vi mães assim, né? Ah, eu deixo de fazer tudo para estar com os meus filhos, né? Então eu abro mão, eu tô. Só que isso frustra, É. né? Porque você vai ficando cansado, né? Então aquilo que era para ser prazeroso, de estar com os filhos, passa a ser algo ruim, porque é uma Sim. obrigação, você tem que estar lá, né? Você tem que estar o tempo todo ali, né? Você não pode ter seu espaço, né? E é importante porque isso te deixa bem, você fica saudável e isso vai, né, repercutir para a família toda, né? Sim. Sabe uma coisa que eu percebo, doutora? Inclusive de pessoas que eu acompanho, né? Muita gente tem dificuldade de falar para o cônjuge, ou para a mãe, ou para um amigo. Tem dificuldade de falar, eu não estou bem. Uhum, Tem dificuldade de abrir, de falar a real. A gente falou um pouquinho de preconceito, né? Às vezes as uhum, pessoas ligam depressão, angústia a um grande problema. Então, assim, se você não está vivendo um grande problema, isso é frescura. E não é bem assim. Nem sempre você vai estar mal por causa de algum problema que está acontecendo. Às vezes a angústia bate, ela vem sei lá da onde, né? Então, eu uhum. acho tão importante a gente ter alguém com quem compartilhar, dividir o peso, né? Alguém para você falar, olha, não me julga, mas só me abraça, só me ajuda, né? Às vezes a gente se abre, a pessoa quer vir com uma lição de moral, não se abre para a gente assim, né? Julgamento, né? Acha que sabe o que é certo, o que é melhor, isso é muito complicado, né? Eu acho que Realmente a todo pessoa quer mundo esse espaço. exatamente, doutora. Eu acho que todo mundo precisa ter alguém que você possa falar, abrir o jogo, falar, olha, eu não tô legal, entendeu? Porque às vezes só da gente dar uma desabafada a gente melhora, não é?
Nem Sim, sempre sim, precisa vir uma solução para você ficar bem. Às vezes, só de você chorar um pouco, só de sim, você sim. extravasar sentimento, você já melhora, não é assim, doutora? Sim, uma das grandes questões, né, da psicoterapia é esse contato com as emoções, que às vezes no dia a dia a gente não tem, né? Então a gente vai sendo forte, a gente vai deixando para lá, né? E isso vai vindo, né? E é importante a gente ter esse contato. A gente vive num mundo, né, onde é tudo muito automático, é tudo num clique, é tudo muito rápido, né? É, E a gente não se dá conta do que a gente está sentindo muitas vezes. E de repente, né, aí vem essa sensação, essa angústia, né? E aí a gente fala, poxa, veio do nada? Não, não veio do nada. Né? Tem coisas que estão vindo, que a gente está deixando, que a gente está passando por cima, né? Não está tendo esse contato. Então, na psicoterapia, né, nesse trabalho, você entra em contato com as suas emoções num formato mais profundo. Você olha para você. E uma sim. coisa que é bem legal é que quando você fala, né, você não está só falando para o psicoterapeuta, você está falando para si próprio. Né? Você pode se ouvir. É um momento seu, né? Essa fala, né? É para sua escuta também. E eu acho isso assim sensacional, porque aí você passa a ressignificar muitas coisas e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Isso é sensacional, né? Olha, então assim, se não tem desculpa, né? Se você que está assistindo, você está pensando aí, ah, mas eu não tenho essa pessoa na minha vida. Eu não tenho uma pessoa hoje com quem eu possa dar uma desabafada, com quem eu possa chorar um pouco. Você pode ir no psicólogo, que é justamente essa pessoa que não vai ouvir o que você tem para falar para te julgar ou te dar uma lição de moral, e sim para te ensinar a lidar com esses sentimentos, né, doutora? Sim, eu digo que a gente costuma caminhar meio que junto nesse processo, né? Porque eu digo que a cura, né, entre aspas aí, né, a solução, ela está dentro de cada um. A gente tem né, a nossa solução, a gente tem o nosso remédio, né? E a gente só precisa entrar em contato, a gente precisa achar, né? Porque em algum momento, né, da vida a gente perdeu, a gente se perdeu, né, acho que de si próprio, né? Você vai deixando para lá, que acho que esse automatismo aí que a gente vive. Então você vai, né, pulando algumas coisas, né, passando por cima de sonhos, né? A gente abre mão de muitas coisas, né? Porque a gente também tem isso, né? Não dá para ter tudo, né? Ou isso ou aquilo. Mas às vezes a gente deseja algo e abre mão, né, sem querer abrir mão, né? E esse processo, né, de fazer a psicoterapia te ajuda a entrar em contato, né, com esses desejos, com esses sentimentos, né, lidar com muitas coisas. Então, é um processo, assim, muito rico, né? E voltando naquela questão do preconceito, né? É autoconhecimento, Sim. né? E não é o autoconhecimento que é dado pelo psicólogo, não. Você vai se descobrir ali, você vai se achar, né? É, qual a melhor forma para você lidar com as suas questões? Uhum. A gente tem visto, né, doutora, que, por exemplo, o suicídio tem aumentado muito nesses dias. Enfim, né, diversas situações, assim, estão se agravando, violência contra a mulher, várias situações, violência contra crianças. O que, que você pode falar para quem está assistindo a gente do que a pessoa tem que fazer? Olha, eu estou com pensamentos de morte. Eu estou exagerando com os meus filhos. Quando que é hora da pessoa procurar um profissional? Exatamente, né? A gente tem angústias, a gente tem medos, é, essas tristezas, né? A ansiedade. E assim, quando procurar ajuda, né? Acho que essa é uma grande pergunta, né? Quando a gente percebe que a coisa está se exacerbando, né? Ela saiu porque, assim, vamos pensar, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, num primeiro momento, ela é algo positivo. Né? A ansiedade, ela é propulsora. Ela te ajuda, né, a se programar, a se planejar, a desejar, a querer. Né? Então, é algo benéfico. Só que quando essa ansiedade, ela começa a extrapolar o limite, que ela começa a tirar seu sono,
te deixar muito preocupado, né? Começa a te atrapalhar, né? Ela influencia de forma negativa o seu dia a dia, te traz sofrimento, aí já é hora de pensar numa ajuda, né? Porque aí a gente pode estar pensando num quadro patológico. Pensando na tristeza também, Pode como falar. algo, né, no mesmo formato, que, né, é algo, um sofrimento que não passa, né, que está sempre ali presente, e principalmente se houver, né, pensamento suicida, ideação suicida, é essencial buscar ajuda. Perfeito. E esse é um momento, né, doutora? É importante a gente sempre pôr isso na cabeça. Isso é uma fase Sim, que ela vai passar, né? Às vezes, sim, não é que a tua vida é ruim. Esse tempo está sendo ruim. E como todo sim, bom livro, né? Às vezes um capítulo é terrível, no capítulo seguinte é maravilhoso. Às vezes é um capítulo difícil da nossa vida, da nossa história. sim, Então não abra mão de viver e não tente vencer sozinho, né? Busque sim, ajuda. sim, Tenha a tua rede de sim, apoio, tua família, um amigo que seja. E procure um profissional, né, doutora? E voltando a sim. falar dos filhos, eu queria que você desse para a gente algumas dicas, assim, de quais são os sinais de que os nossos filhos estão precisando de uma atenção aí, né? De repente, demonstrando uma depressão, demonstrando uma ansiedade. Tem alguns sinais de comportamento que você pode ajudar a gente a identificar? Sim, sim. Bom, a gente tem que, primeiro de tudo, acho que a questão essencial é prestar em comportamentos diferentes, né? Comportamentos que essa criança não tinha até então, né? Isso dentro de uma pandemia e fora da pandemia. Né? Se a criança está lá, sempre teve um padrão de comportamento, e de repente a mãe, o pai, percebe que, né, esse padrão de comportamentos, né, atitudes da criança começam a se modificar, já é, né, um sinal para a gente ficar atento. Né? E aí a gente presta atenção, né? O que são esses comportamentos? Irritabilidade, um isolamento fora do comum, né? Então ficar muito tempo no quarto, alteração no sono, alteração de apetite, né? A fala da criança, essa criança é uma criança que está mais irritada, mais agitada, né? Então, assim, o corpo da gente, ele sempre vai dar sinais, né? Ele sempre vai emitir que tem alguma coisa que não está legal. Né? E aí é interessante sempre, né, os pais estarem aí, né, acompanhando, os pais, ou o cuidador da criança, né, tá acompanhando isso, né, e percebendo, né, porque dá para perceber, começa meio sutil, mas, né, a criança ela muda, né, ela fica mais apática, ela, né, no caso de uma depressão, ela fica mais apática, fica, né, mais reclusa. Se é uma ansiedade, a criança ela pode ficar mais agitada, mais irritada. Né? Então, perceber, né, todo comportamento que acaba se exacerbando, né, é digno de uma atenção, né, maior. Então, a gente tem que ficar atento a esses, né, comportamentos mais exacerbados. Quero até compartilhar uma experiência aqui de casa. Eu tenho duas Né? meninas, né? Eu tenho uma de 2 anos e uma de 5 anos. Você citou algumas coisas que eu identifiquei na minha mais velha. A minha mais velha, ela briga muito com a irmãzinha. E isso foi uma coisa que uma seguidora disse também, que os filhos estão brigando demais. Aqui também aconteceu, começaram a brigar muito. E a minha mais velha sempre falava, porque não tem o mesmo pensamento, né? Uma é bebê, a outra já tem 5 anos. E nisso tudo, né? Eu conversando com ela, eu percebi assim que ou ela briga com a minha menor, ou quando ela brinca falando como bebê. Parece que ela tem que voltar a ser bebê para se ligar à irmãzinha, entendeu? E aí eu É, prestei atenção nisso, eu falei pro meu marido, eu acho que a gente está precisando ter um momento sozinha com a nossa mais velha. Foi aí que eu e meu marido a gente começou a revezar. Um dia eu vou para o quarto para ler um livro, só eu e ela. Outro dia meu marido legal. vai dar uma volta de carro com ela, sei lá, para pegar um sorvete. Não precisa ser um evento, né? Às vezes para tomar um Sim, sorvete só com ela.
porque Sim. isso desestressa. Ela não está lidando com a bebê, né? Ela não está conseguindo lidar com a irmãzinha bebê. Está sentindo falta dos amiguinhos que têm a mesma cabeça que ela. Então, são pequenos detalhes, né, doutora? Que às vezes a gente consegue contornar. Sim. É sempre bom estar atento a isso, né? Essas mudanças comportamentais, elas dizem muito, né? Porque se a criança sempre agiu, né, de um jeitinho, de repente ela começa a agir de um outro jeito, né? E que não é um jeito positivo. Você sente que, né, a coisa está diferente e não está muito legal. É importante, né, estar atento a isso. Né? E pensando nessa questão aí da sua filha, né? Às vezes há uma regressão, né? E adulto também faz isso. Às vezes a gente regride, né? Porque lá era mais gostosinho, né? Era mais fácil aquele lugar, né? Então, às vezes a gente volta lá, né, para ter um certo acolhimento, né? Ainda mais que ela tem irmã que é mais novinha, né? Então, acaba tendo um pouquinho aí de competição, né? Então, é importante perceber, e eu acho que foi bem legal, né? Essa atitude de vocês, de revezamento aí, né? De estar junto, porque permite para ela um momento dela, né? Sem ter que dividir com, né? É Exato. bem legal. E uma coisa que também é uma dúvida pessoal. Nesse tempo de pandemia, ela inventou uns amigos imaginários aqui dentro de casa. E eu não Tá. vi nenhum problema nisso, né? Assim, eu não sei como que você entende sobre isso. Eu não vi que isso foi algo ruim, foi algo bacana. Muitas vezes ela está sozinha brincando com os amigos imaginários. Isso é uma coisa para a gente se preocupar? É um mau sinal ou não? É normal? Quantos anos ela tem mesmo, Roberto? 5 anos. 5 anos? Eu acredito que dentro dessa faixa etária ainda, né, tem muito isso, né, é interessante observar, né, porque tem muito isso do lúdico, né, acho que o momento também, né, pode propiciar isso, né, uma forma de dividir, porque como que a criança se expressa? A criança, ela se expressa através da brincadeira, né, então ela vive, então ela traz para o convívio dela, né, coisas que ela está sentindo falta, né, então os amigos, né? Mas eu acredito que o contexto ele possa estar aí, né? Meio que fazendo essa situação, né? Mas observa, né? Se você sentir que começou a mudar muitas coisas, né? Enfim, que ela fala muito, que isso começou a atrapalhar no dia a dia dela, né? É interessante estar observando, tá? Por Mas eu acredito enquanto que eu é tô mais em até me relação. divertindo com isso. Tô vendo assim que ela tá soltando a imaginação dela, entendeu? Sim. Mas realmente a gente tem Uhum. que ficar de olho, né? Porque é um sinal aí de que alguma coisa está acontecendo dentro dela, né? Então a gente tem que ficar de olho. Doutora, eu tô com algumas perguntas aqui, e uma das coisas que perguntaram bastante foi sobre essa briga entre irmãos, né? Como lidar Sim. quando os irmãos estão muito estressados, estão brigando muito? O que um pai, a mãe está assistindo a gente pode fazer? Porque assim, tem hora que sai do controle, né? Eu tenho uma querida que mandou mensagem aqui, os filhos já são maiores, de 11, 12 anos, e ela comentou comigo que os filhos nunca foram violentos. E agora eles estão se batendo dentro de casa, né? Então, o que a gente pode falar para essa mãe para auxiliar ela? Olha, eu acredito que assim, né? Mais uma vez, em primeiro lugar, né, o diálogo. 11, 12 anos, né, já tem uma certa maturidade, né, para entender uma boa conversa, né? E tentar entender, né? Entender por que desse comportamento, o que está acontecendo, o que eles estão sentindo, né? Porque não deixa de ser uma forma de chamar a atenção, né? De trazer os pais para perto, né? Então, tem todo um contexto familiar aí, né, que a gente precisa entender, né, o porquê, né, se eles têm atividades, se eles são muito ociosos, né, como é que está essa questão de atividade da escola, né, porque é aquilo que a gente falou, né, tá todo mundo muito sensível, né, e as coisas, então, se era os irmãos que brigavam, sei lá, 2 vezes na semana, dentro desse contexto, a coisa ela expande, né? Ela acaba se intensificando, né? Porque está todo mundo mais sensível, né? E ele não, um não tem para quem se direcionar e aí eles atritam entre eles,
né? Então é importante perceber da onde está vindo, tentar entender, né? Escutar isso, né? E conversar. Ainda mais que eles têm nessa faixa etária, acho que dá para, né, ter uma conversa aí, né? Negociar algumas coisas, né? Perfeito. Uma outra coisa que comentaram bastante comigo foi sobre a televisão, sobre celular, jogos online. Uhum. A criança passa o dia, ou até o adolescente, né? Passa o dia, a noite, às vezes a madrugada, conectado, né? E uma das minhas amigas aqui até falou que até a alimentação do filho mudou nesse tempo. Então, realmente vale a pena dar uma cortada, conversar e falar, olha, vamos reduzir, vamos estipular um período para TV, para celular, porque eu sinto isso aqui em casa, sabe, doutora? As minhas Sim. filhas, quando elas assistem muita televisão, elas ficam muito chatas, muito irritadas. E quando elas têm... Muito estímulo. Exatamente. Porque assim, na rotina delas não tinha televisão antes. Tinha, assim, Uhum. 1 horinha por dia. Era assim que eu fazia antes da pandemia. Hoje não, hoje elas ficam mais, né? Até porque eu estou trabalhando e quem cuida delas Sim. acaba cedendo, deixando elas em contato com o celular. Uhum. Só que eu percebo que isso não faz bem. Eu percebo que isso muda. Elas ficam mais inquietas, mais impacientes. Como que a gente faz, doutora? Porque é um dilema, né? A gente às vezes precisa de silêncio, precisa ficar no home office. Inclusive, a live de amanhã é sobre isso, sobre aula online, sobre essa situação toda dentro de casa. Uhum. E quando eles estão com o celular na mão, eles realmente ficam quietos. Mas eu acho que é uma coisa que resolve o momento, mas a longo prazo, a médio prazo, isso vai gerar um problemão, né? Exatamente, né? A gente entra naquilo que tudo que é em excesso é prejudicial, seja o que for. Até algo que é positivo, né? Quando a gente começa a exceder muito, já não é legal, né? Então é interessante, sim, né, pensar em horários, né, estabelecer alguns horários, né? E assim, mais do que só tirar, porque às vezes, né, eu percebo isso, que você só tira, você abre um buraco, Sim. né? E é legal, né, trabalhar no sentido de ensinar, né? Mostrar que existem possibilidades, outras atividades, né? Pegar talvez um momento junto, né? E tentar ver o que essa criança gosta, além do celular, além da TV. Porque, né, o meio eletrônico é estímulo, né? Muito rápido o tempo todo, né? E isso acelera mesmo, né? Até nós adultos. Então é legal pensar em outras atividades. Então, sei lá, propor, né? Às vezes a criança não gosta de ler. Eu vejo lá em casa, às vezes eles não gostam muito de ler. A gente tenta colocar assim, olha, né? Lê uma página, lê duas, né? De pouquinho, para ir pegando gosto, para ir, né? E colocando atividades, né? Pensar em outras coisas que essa criança possa gostar de fazer, né? E ajudar ela a conseguir essas ferramentas, porque só a criança sozinha ela não vai. Então, o pai e a mãe, no momento ali junto, estimular essas atividades. Eu tô percebendo, doutora, que a live tá dando uma travada. Aí tá dando também? A minha, desde que começou, eu tô paradinha aqui. Tá dando só uns ruídozinhos. Ah, é? Deixa eu fazer um teste. O pessoal que tá assistindo falou que não. Não? Não, as meninas que estão assistindo aqui falaram que não. Tá normal. Então eu não vou mexer em nada aqui, então. Então, perfeito. Vamos Tá bom. continuar o nosso papo. O que a gente faz, doutora, quando a gente percebe a mudança de comportamento dos nossos filhos? E o diálogo, sei lá, não está resolvendo, não está adiantando, não está sendo eficaz, ou tem filhos, né, que são mais resistentes, que não querem conversa, que se isolam no mundo deles, né? E falar em psicólogo, às vezes, é uma coisa que eles não aceitam. Muitos aqui são pais e mães de adolescentes. E o pai e a mãe se sentem assim, de mãos atadas, né? Eu acho que a questão do afeto
a questão da conexão do pai e do filho, às vezes, se ele for restabelecido, já resolve, né? Porque eu também já vi casos que o pai só quer pegar o filho e levar para o psicólogo, mas não quer proporcionar para o filho aquele olho no olho, aquele bate-papo gostoso, descontraído, o trazer para perto, né? Também não adianta você simplesmente querer levar o teu filho no psicólogo e você, dentro da tua casa, não tratar a raiz do problema, né? Sim, sim. A gente tem a questão aí da adolescência. A adolescência é uma fase única, né? O adolescente, ele quer, de alguma forma, né, se diferenciar dos pais, né? Ele está se conhecendo, ele quer ter um grupo específico, ele quer se sentir fazendo parte, né, de um outro grupo, né, que numa família. Né? O mundo do adolescente, ele é algo muito complexo, muita coisa acontecendo. E vamos pensar, né? Os adolescentes nesse momento, né? Que eles estão ali a mil, né? Muito hormônio transitando, né? As amizades, né? Reclusos ali. Né? Então, realmente, né? Acho que a gente tem que tentar pensar com cuidado, com carinho aí, porque para eles, né? Tá isolado. É claro que a gente tem outros casos, né? Que são opostos a isso, que são aqueles que não querem sair, que ficam mais no videogame. Mas até mesmo esses daí estão sentindo falta, né? Dessa liberdade aí. Mas, enfim, é importante essa escuta, né? É importante, mais uma vez, o respeitar, né? Esse adolescente, porque ele está criando, né? Está se construindo ali. É o corpo mudando, é a mente, é a perspectiva de vida, é a cobrança do mundo, né? Muita coisa acontecendo. Então, é uma fase, né? A gente pensa na infância, tem as suas peculiaridades, mas né, a adolescência, né? Ela é um surgir para o mundo, né? Então é algo muito único, né? E a gente já foi adolescente, a gente sabe, né? Como é complicado tudo isso. Né? Então Doutora, acho que a questão de foi. Olha, esses dias, uma mãe de adolescente me procurou pedindo minha ajuda. E eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu posso falar para essa mãe? O que que eu posso fazer, né? E aí, na mesma semana, eu fui na casa dos meus pais e eu achei um diário meu. Um diário de quando eu tinha, sei lá, uns 14 anos. E eu comecei a ler o meu diário. Eu fiquei apavorada. Eu falei, meu Deus, eu era emocionada. Eu escrevia às vezes em inglês para os meus pais não lerem, porque meus pais não sabem. Que ótimo, eu escrevia em inglês para ninguém descobrir. E, meu Deus, cada coisa horrível que eu escrevia, cada coisa pesada, assim, que eu falava, meu Deus, onde estava minha mãe? E eu me lembrei, quando eu achei esse diário, eu me lembrei do que é ser um adolescente. E nem sempre a gente tem que fazer algo. Às vezes só o compreender já é meio problema, meio caminho resolvido, meio caminho andado, né? E se você coloca muita imposição, se você né, adota aquela postura muito rígida, né, é claro que assim, tem muito esse dilema, né? Ser pai, ser amigo. Eu acho que a gente tem que saber dosar. Né? Você tem que ter uma proximidade sim com seu filho, ele precisa, né? Você precisa que ele confie em você, né? Precisa ter essa relação de troca, né? De confiança, só que isso se conquista. Então, se você é aquele pai, né? Muito ali, né? Tacanho, que tá sempre ali, rigoroso, né? Aí fica mais difícil, né? Porque a gente vai dar aquele jeitinho como adolescente, fazer aquilo que a gente, né? Tá pensando. Então, é importante ouvir, né? Deixar falar, dar voz para esse adolescente, deixar ele se colocar, né? E acho que assim, fazer-se respeitar, não ter medo, né? Acho que a gente tinha muito isso de ter medo dos pais. Acho que é importante a gente respeitar os nossos pais, não ter medo deles, né? Eu acho que os pais, de todas as gerações, mas principalmente nessa, de tanta tecnologia, de tanta coisa, acho que a maior dica que a gente pode deixar para os pais é
ganhem o coração dos seus filhos. Conquiste o coração dos teus filhos. Porque não adianta você impor algo. Quando você impõe e você não conquistou o coração do teu filho, o teu filho vai sentir uma revolta de você. Não é assim, doutora? Quando a gente ganha o coração do filho, ele vai ouvir o que você está falando. Ele vai reter o que você está falando, né, doutora? A gente precisa se conectar. Eu queria aproveitar, ó, a gente está aí nos últimos 10 minutinhos da nossa live. Se você tem alguma pergunta para a doutora, aproveita agora, coloca aqui, né? Que a gente vai ler a sua pergunta. Ó, tem aqui uma mensagem. Tem de tudo. Ó, a filha da Ju, 4 anos. Ela fica extremamente mal educada quando fica o dia inteiro na TV e no celular. Como pode, né, doutora? É incrível. Gente, podem mandar suas mensagens que a gente vai ler para a doutora, tá? Para tirar sua dúvida. E também, doutora, quem está acompanhando a gente pode te procurar. Já deixa seus contatos, seu caminho aí para quem estiver precisando bater um papo. Sim, eu tenho um Instagram, né? Aí que eu sempre gosto de compartilhar, né? Alguns pensamentos, né? Algumas coisas que eu acredito, algumas frases aí para reflexão. Acho que é importante. A gente não tem que ditar o que é feito, mas acho que a gente tem que abrir para a pessoa refletir. Sim. Né? Refletir é algo que nos ajuda muito. Então tem meu contato de WhatsApp também no meu Insta, pode me chamar, a gente conversa, fiquem à vontade. Perfeito, doutora. E eu quero terminar com uma última pergunta. É uma coisa que eu falo muito, porque é o que eu vivo, né? Mas eu queria saber do teu olhar profissional. O bom humor é uma estratégia? O bom humor é uma escolha? Por exemplo, não é negar que você não está com problemas, né, negar que a gente está no meio de uma pandemia, a crise, toda a família está preocupada com a vida financeira. Mas você acha que dá para escolher encarar com um bom humor ou não? Não é questão de escolha. Não sei se escolha, sabe, Roberta, mas é uma prática, né? É uma prática. A gente pode sim praticar o bom humor, praticar a gratidão, né? A gente aprende, né, a lidar com isso. E assim, uma das coisas que eu coloco muito para os meus pacientes, né? O mundo está aí e a gente tem as adversidades, né? A gente tem um monte de coisa, né? Os problemas eles caem, blum, né, no colo da gente, né? E aí, né? Você tem que lidar. Né? E às vezes você não tem como pegar e tirar aquele problema ou pegar e eliminar uma situação que está difícil. Né? E aí o que eu costumo colocar para os meus pacientes? Busquem o positivo. Né? Vão buscar coisas que te façam se sentir bem. Porque quando você coloca coisas boas, né, na sua rotina, no seu dia a dia, aquilo que está ruim, ele não some, mas ele perde um pouco desse peso. Sabe? Você tem um lugar aconchegante para olhar, você tem para onde se refugiar, você tem para onde ir, né? Então busque o que te faça bem, né? Perceba, se conheça, né? Isso ajuda muito a lidar com as questões. Então, sim, dá para cultivar o bom humor, dá para cultivar a gratidão, é só exercitar. É aquela coisa, né? Você pode enxergar o copo meio cheio ou meio vazio, né? Sim, essa perspectiva é ótima. É uma coisa que a gente tem que praticar, né? Uma coisa que, assim, eu estou vivendo aqui em casa, né? As minhas filhas estão sentindo muito a minha falta. Eu estou precisando trabalhar muito. Elas estão, sim, mais choronas, mas elas estão bem. Eu percebo que ainda está tudo bem. Estou achando o caminho seguinte, eu não posso me culpar porque eu tenho que trabalhar muito. Mas eu posso ter um momento sozinha com cada uma delas, dormir no meu colinho, coisa que nunca fizeram, nunca dormiram no meu colo, sempre vai para a cama, deitar. Agora estão dormindo no meu colinho, a gente toma um banho junto. Às vezes eu estou tão cansada para brincar, né?
É bonito falar, ai, brinca com seus filhos, faz Ah, isso, sim. mas nem sempre a gente está bem, às vezes eu tô cansada, né? Então, vem tomar um Sim, banho. entra naquele padrão, né? Que você tem que ser, né, a mãe presente, você tem que ser aquela mãe, né, que leva sempre no pediatra, que corta as unhas, né, certinho, nunca tá com aquela unha comprida, o cabelo tá arrumado, né, a alimentação ok, a casa ok, profissão ok, né? E ser essa super mulher é bom para todo mundo, menos pra gente que é mulher, né? Mesmo para quem, É, pra gente que tá passando por isso, é um peso enorme, né? Então, sim, ok, né? Não precisa ser essa coisa perfeita, essa, né? A gente vai se encaixar naquilo que dá, a gente vai tentar o que é possível, né? Porque quando a sim. gente faz o que é possível, a gente faz com qualidade, a gente faz de verdade, a gente está ali, né? Agora, quando a gente quer ir além daquilo que tá pra gente, quando a gente quer dar muito mais, a gente se esgota e a gente não oferece uma boa qualidade. Importante não se comparar, importante não ficar criando um padrão do que é certo, porque às vezes você está vendo na rede social aquela mulher que dá conta de tudo e está sempre Sim, plena, mas às vezes ela tem 10 empregadas dentro de casa, né? Não é que nem eu, que tenho que sim. lavar, passar, cozinhar, trabalhar e cuidar das minhas crianças. Então eu tô doida e é isso mesmo, tá? Exatamente. Não dá, não dá. Cada um tem a sua rotina, cada um tem o seu É, estilo de vida e as pessoas optam por. Então, eu opto por abrir mão de ter filhos, de ter o cuidado com a minha casa, para cuidar do meu corpo, para cuidar da minha profissão. Às vezes as pessoas, né, elas abrem mão de tudo, né, para focar a energia ali, né, em uma coisa única. Mas daí é uma opção, né? E a gente não pode ficar se baseando, porque a gente não sabe a vivência das pessoas, né? E uma verdade. coisa que eu falo muito também com meus pacientes, somos únicos. Olha que coisa magnífica. Não existe ninguém igual a você. Você é única. Olha que coisa linda. Né? É Então, acho que, maravilhoso. né, cultivar isso, né? E respeitar, né? Aqui eu percebo assim, quando eu trabalho muito, eu não dou conta da minha casa. Quando eu dou conta da minha casa, meu trabalho fica acumulado. Quando eu dou atenção demais aos meus filhos, eu me perco um pouco de mim. Então, a gente, às vezes, uma área não vai estar tudo bem num dia, Sim, você recupera no outro. Vamos pegar mais leve com a gente, né, doutora? sim. Vamos relaxar Sim, um vamos ter pouco. carinho, vamos ter respeito, É, né? Respeitar os nossos limites, colocar limites, sim, né? Limite não é algo verdade. negativo, né? Se a gente pensa num elástico estirado, nossa, estica o elástico, né? Só que chega um tempo que, pela própria exaustão ali, o material arrebenta. E a gente Sim, arrebenta também, né? Então verdade. é cuidar disso, é cuidar, né, de tudo, com muito carinho, com muita calma, respeitando os nossos limites. Uma coisa que eu falo muito também, né? Quando uma pessoa quebra um braço, você fala para a pessoa ir no médico, né? Tem que engessar o braço. Quando quebra a Sim, cabeça, não adianta ficar dentro de casa esperando do nada melhorar. Procure um profissional. Vá buscar ajuda, vá consertar a cabeça, vai consertar sim. as suas emoções. Olha, gente, a gente está no final da nossa live, no último minuto da nossa live. Eu quero agradecer demais a todos que acompanharam. Foi maravilhoso o nosso bate-papo e eu me coloco aqui à disposição de vocês que estão acompanhando para compartilhar experiências e também a doutora está à sua disposição. Você pode procurar os contatos dela, o Instagram dela, para você não enfrentar esse tempo sozinho, né, doutora? Com certeza, com certeza. É sempre bom a gente, né, ter alguém para contar, né, ter alguém para dividir. A gente não precisa carregar tudo sozinho, né? É muito importante, né? Buscar ajuda não é sinal de fraqueza, muito pelo Verdade, contrário, né? A gente mostra que a gente está disposto a melhorar, né? E isso é muito bom. verdade. E, gente, tudo isso vai passar. Então, você aguentou até Sim, agora, aguenta um pouco mais. A gente está aí nos últimos 20 segundos da live. Eu quero deixar um beijo para a doutora. Doutora, muito obrigada. Eu amei o nosso bate-papo.
E um Também, beijo no Roberta. coração. E um beijo no coração de todos que nos acompanharam. Tá bom, gente? Valeu demais, doutora.